agora para falar um pouco mais sobre a influência de Silvio Santos e ajudar a contar a história, né, do que foi Silvio Santos e como ele mudou a vida das pessoas. A gente conversa agora com a jornalista Analice Nicolau, que ancorou diversos jornais no SBT entre 2003 e 2019. Olá, minha querida, minha colega, uma excelente tarde para você. Obrigada por estar conosco aqui nesse segundo dia de homenagem que a gente vem fazendo. E a gente estava falando, eu quero falar da tua carreira como jornalista, mas claro, o Brasil inteiro se lembra da tua participação na segunda temporada da Casa dos Artistas, que foi uma participação super especial. Então, a gente estava falando dos formatos internacionais. Vamos falar um pouco sobre a Casa dos Artistas em 2002? Boa tarde, Analice. Boa tarde, Débora. Que saudades suas. É sempre bom, né, estar aqui também acompanhando todo esse processo, né, de despedida do nosso grande Silvio, mas a Casa dos Artistas, ela foi um pontapé inicial na minha vida. E eu acho que ali eu entendi várias coisas, principalmente o quão visionário, né, o Silvio Santos sempre foi e o quanto ele tentou também passar isso para nós, né, de uma forma dando a nós possibilidades de entretenimento, de jornalismo, de programas, né, que vinham a trazer aquela alegria para as pessoas, principalmente nos finais de semana. Então, ele fazia com que todos os brasileiros rissem, né, nos domingos à tarde, no domingo do parque, e que levassem essa alegria para a sua semana, né? Que muitos voltam a trabalhar ali com toda a sua energia, com toda a sua força. E eu acho que ele nos inspira, né? E vai continuar nos inspirando muito. Eu sou uma prova viva disso, né? Do qual eu passei até por dois processos de dois programas que vieram de fora. Um foi a Casa dos Artistas, que foi um reality show incrível e que abriu muitas portas para muitos profissionais, e também depois, quando eu fui chamada para o jornalismo, que também foi um telejornal que era de Orlando e que ele trouxe essa ideia para o Brasil. Por ser uma época aí em que nós, né, lógico, lidávamos com muitas coisas, com muitas, vamos dizer, crenças aí limitantes, muitos acreditávamos em coisas que talvez, né, isso nem nos importaria mais, mas o Silvio trouxe e ele sempre trazia ideias novas, né, Débora? Sempre trazia aquela coisa de eu preciso dar o meu melhor para o meu povo, e eu acho que é essa marca que ele deixa em todos nós. Eu sou uma pessoa que eu agradeço todos os dias. Agradeci isso em vida e vou continuar agradecendo após esse dia, que foi pela grande oportunidade que ele me deu na vida. Ele pôde proporcionar a mim, a minha família, aos meus amigos e a todos aqueles que me rodeavam momentos maravilhosos. E eu tenho certeza que o Brasil, ele apenas está acordando, né, para tudo aquilo que o Silvio deixou marcado aqui para nós e que nós deveríamos olhar o passo a passo dele, da luta dele, dos desafios dele, e conseguiu com excelência nos manter aí com essa comunicação, e nós agora temos essa responsabilidade de passar adiante tudo isso que ele nos passou também. A gente está conversando com a Analice Nicolau, que é jornalista e participou também do entretenimento do SBT, de vários jornais, vários produtos jornalísticos do SBT. E tem uma passagem, um episódio curioso, e aí eu quero realmente que você relembre, né, como tudo aconteceu, em que você, sobrecarregada de trabalho no jornal que você apresentava, você teve se eu não me engano, síndrome do pânico. E aí você Isso. acabou saindo. Quando ele soube, ele mandou te recontratar. Conta pra gente como foi esse episódio, Analice. É assim, Débora, é um episódio que eu posso dizer hoje que eu superei e supero todos os dias, né? Porque eu sempre digo para as pessoas, é aquela velha frase, orai, orai e vigiai os pensamentos. Porque chegou no momento em que eu estava com excesso realmente de trabalho, excesso vamos dizer, de autocobrança minha interna, e também estava num relacionamento tóxico na época, e lógico que foi um pedido de socorro.
né? Só que nesse meio tempo, lógico, que eu sempre fui uma pessoa que sempre pensei muito positivo, sempre acreditei muito que não estaria doente, que não estava doente, mas eu estava. E a síndrome do pânico, ela veio como um pedido da alma, né, de socorro, de ajuda. Eu fui atrás de, né, médicos profissionais para cuidar disso, mas ao mesmo tempo eu fui demitida. Então, por quê? Porque, lógico que com a síndrome do pânico, eu chegava um pouco atrasada, e para uma pessoa que nunca chegou atrasada, que sempre cumpriu com os seus horários, aquilo foi um pouco que desgastante, eu acho que até para o próprio jornalismo em si, né? Mas foi um período curto, graças a Deus, foi rápido. Então, eu fui demitida. Daí eu lembro que mesmo um pouco ainda, né, doente, e tudo, fui passar uma semana na casa dos meus pais e o Jassa me ligou. Então ele falou o seguinte: Annalise, você está em São Paulo? Eu falei, não, nesse momento eu estou aqui, vim passar alguns dias com os meus pais, tudo, até para digerir o que estava acontecendo, né? E ele disse, ó, amanhã de manhã eu precisaria que você chegasse aqui às 8h30, você pode? Mas eu não tinha salão marcado, não tinha nada. Daí eu falei, ó, eu vou fazer o possível para ir. E fui, 8h30 da manhã, lógico que o salão só abria 9h30, então eu já senti o que eu tinha para fazer lá. Cheguei e contei para ele, tive a oportunidade de falar para ele tudo que estava acontecendo. Eu fui o mais Para ele e para transparente o possível. Silvio. Para ele e para o Para o Silvio. Silvio, para ele e para o Silvio. Uhum. E o A gente Silvio está só falando do falou, Jassa, né, Annalise? Para quem não é, conhece, é o cabeleireiro, dono de um salão que ficou décadas é o frequentado melhor por Silvio amigo, né? Santos e muito amigo, realmente muito amigos. Desculpa te interromper, só para quem não Não, fique conhece, se tranquilo. é que alguém não conhece o Jassa, que é outro ícone também, mas pode continuar, por favor. Não, fique tranquila, Débora, até porque assim, eu começo a falar e eu não paro, né? Agora que Imagina, a gente quer destravou te a minha ouvir. comunicação, não tem mais como. E assim, foi muito importante aquilo, porque eu me senti muito frustrada comigo mesmo de não poder, naquele momento, entregar o que eu gostaria de ter entregue no trabalho, né? Porque nem eu sabia realmente que eu estava doente. Não se falava Então, muito como disso, síndrome não do se pânico, não era falava, algo que falava burnout, não. essas coisas, né? Não, era uma época ainda que, assim, tinha um caso ou outro isolado, mas isso nós desconhecíamos no todo, né? Nós tínhamos algumas informações, mas nós que estamos, muitas vezes, passando por uma depressão, por uma crise de ansiedade, ou até mesmo a síndrome do pânico, ou burnout, nós não sabemos que nós estamos passando por aquilo. Então, depois de, lógico, né, esse autocuidado e ter tido essa oportunidade de encontrar o Silvio lá no Jassa e ter podido contar a verdade para ele de tudo que estava me acontecendo, ele só perguntou o seguinte: filha, você está bem? Você consegue voltar para o jornalismo? Daí eu falei, consigo. E daí na segunda-feira eu já estava lá e voltei a trabalhar. Isso foi em 2013. Eu fiquei até 2019 e cumpri, eu digo que eu cumpri o que eu tinha também como propósito lá dentro. A gente está mostrando agora, neste momento, nessa foto que está em tela, é o Jassa. A gente estava falando sobre o cabeleireiro e grande amigo de Silvio Santos, Jassa. Esse aí, inclusive, é lá no salão, que fica em São Paulo. Eles são amigos de décadas, né? E aí, esse episódio que a Annalise Nicolau está nos contando, aconteceu lá, no salão do Jassa, onde muita coisa acontecia, né, Ana? Agora eu vou convidar o meu colega, nosso colega, Annalise, o Pedro Duran, para se juntar a esse papo gostoso que estamos tendo agora. Pedro Duran, vem para cá, vem conversar com a Annalise Nicolau também. Oi, Débora, boa tarde para você, para a Annalise. Obrigado aí, Annalise, por aceitar nosso convite para bater um papo aqui na CNN. Eu queria te perguntar, você presenciou, claro, ao longo de todos esses anos que passou no SBT, uma mudança na programação que era relativamente frequente. O Silvio Santos tirava e colocava programas do ar o tempo todo, mudava de lugar, enfim. Na tua avaliação,
O que passava na cabeça dele quando ele fazia isso, tinha essas mudanças de grade? O que vocês consideravam do que o Silvio esperava do jornalismo quando vocês iam construir um jornal, por exemplo? O que quando você montava um jornal, a programação de um jornal, ou se preparava para dar uma notícia, você pensava, não, eu vou fazer desse jeito porque é dessa forma que o Silvio entende comunicação? Olha, Pedro, eu digo que eu fui aprendendo, né, com o tempo, a forma que o Silvio gostava que nós fizéssemos as coisas e como ele gostaria que o jornalismo funcionasse. Lógico que nós jornalistas sabemos que existe, né, todo um roteiro a ser seguido, o que entra primeiro de notícia, o que não entra, mas ele sempre validou a verdade. Então, assim, o mais neutro que nós pudéssemos ser, os mais verdadeiros que nós pudéssemos ser, e eu acho que isso se mistura muito com a história da comunicação, né, e do telejornalismo também no SBT. Durante os 18 anos que eu estive lá, muita coisa mudou. Hoje, nós lidamos com o imediatismo e parece que se você olhar, né, para trás, o Silvio, ele já trabalhava dessa forma. Por quê? Se ele via que um programa ficava dois dias no ar e aquilo não gerava um certo ibope, por que ele deixaria? Então, ele foi testando toda a programação e isso ele fazia todos os dias. Eu mesma passei por várias reformulações, eu passei por várias mudanças lá dentro do jornalismo e que hoje se refletem em outros meios de comunicação, né? Posso falar até mesmo desse jornal do qual ele trouxe de Orlando, que apresentava eu e a Cíntia Benini. Numa época em que mulheres usavam, né, cabelos curtos, ternos, não mostravam muito, né, vamos dizer, a parte do corpo, tudo. Então, foram muitas mudanças. E ele sempre estava testando, sempre testava, sempre testava, sempre testava, até que ele acertava. E eu acho que isso ele fez conosco também. Por quê? Eu acho que quem trabalhou no SBT sai de lá completamente diferente. Além de ser, né, uma emissora de família, e eu não estou aqui para passar a mão, puxar o saco, nada, é realmente o que eu sentia e como isso era passado para mim, né? Então, isso também tem a ver com uma forma como nós lidamos no dia a dia. Mas hoje eu vejo de uma forma bem diferente todas essas mudanças, Débora, Pedro, que ele fazia na grade, né? E que hoje me inspiram também a fazer essas mudanças diariamente. E ele sempre falava, saber aproveitar o dia e as oportunidades, né? Ai, que lindo o seu depoimento, Analice Nicolau. Conversou com a gente, jornalista, artista, enfim, multitalentos, né, Analice? Obrigada pelo esse papo, obrigada, Pedro Duran, por participar. E o Pedro Duran não vai embora, não, vai ficando com a gente ao longo do jornal, hein? Analice, um excelente fim de domingo para você e obrigada pela tua homenagem aqui a Silvio Santos, viu? Eu que agradeço, Débora, Pedro, um grande abraço e obrigada, CNN também.